Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Até 1 da tarde, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também, interaja com a gente, com os nossos convidados pelo WhatsApp, 973350038 é o número. De novo, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01. Hoje é quinta-feira, você conhece esse nosso espaço aqui, por tradição, no ar, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa, com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, que vão analisar, vão debater os temas por aqui propostos. Procurador de Justiça, doutor Mário Papaterra Limonge, associado do movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador? Bem-vindo. Obrigado sempre pela presença com a gente. Muito obrigado pelo convite. Vamos debater. Muito obrigado. Doutora Roseli Santos, conselheira da OAB São Paulo, também aqui na nossa bancada, para esse Gente do MPD que Fala de hoje. Tudo bem, doutora Roseli? Bom dia, boa tarde já, né? Muito obrigada Sim. Também pelo convite, é um prazer e honra estar com vocês. Obrigado pela presença. Joseli Chiarella, farmacêutica bioquímica, mestre em imunogenética. Ela é assessora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, nossa apoiadora aqui do Gente do MPD que Fala. Tudo bem, Joseli? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Oi, Mauro. Prazer estar aqui com vocês. Assim, olá, ouvintes. E hoje o prazer é especial porque eu estou aqui na sede da Fundação Getúlio Vargas, num Summit de Ética em Saúde, que eu acho que tem tudo a ver com alguns dos temas que nós vamos conversar hoje, né? Sim, tem muito a ver com os temas, e aí a gente também vai te pedir mais adiante no programa para você tratar um pouquinho aí desse evento, o que é que está acontecendo por aí. Bom, nós vamos começar o Gente do MPD que Fala de hoje, 12:03 agora, falando, eu vou destacar aqui um trecho da coluna da jornalista Eliane Cantanhede, no Estadão de ontem. Ela destacou o seguinte, ela disse o seguinte: quem diria, com tantas investigações sobre tesouros das Arábias e ataques a vacinas e máscaras, urnas eletrônicas e instituições, a primeira busca e apreensão da Polícia Federal atingindo o ex-presidente Jair Bolsonaro foi por algo que ninguém esperava: adulteração de dados oficiais sobre vacina, que ele nega. Na verdade, São palavras, portanto, aí da jornalista Eliane Cantanhede, na sua coluna no Estadão, e ela ainda alerta: parece um caso menor, mas não é. O episódio envolve atentado contra a saúde pública, associação criminosa, adulteração de dados oficiais e falsidade ideológica, entre outros crimes. Muito bem. Procurador Limonge, claro que todo um trabalho aí vai ser feito para apuração, para investigação, mas se comprovadas essas suspeitas, o ex-presidente Jair Bolsonaro incorreu aí, ou incorre em quais crimes, procurador? Bem, como você disse, é necessário aprofundar as investigações. Mas um agente público que adultera dados oficiais, ninguém pode considerar esta atitude uma atitude pequena, menor, sem reflexo, sem importância. Além de tratar do tema das vacinas, que ele sempre se colocou numa posição censurável, o fato de uma autoridade pública adulterar documentos públicos revela a sua pequenez, revela a sua falta de senso público, porque ele trata o público como particular. A toda evidência, este caso mostra o quanto o ex-presidente imaginava que o cargo lhe permitia absolutamente tudo. Não é pequeno, não é pouco. Há aqui, como disse a jornalista, que se investigar uma eventual organização criminosa, há que se verificar como foi feita essa adulteração,
que pode ensejar novos delitos, e é preciso uma investigação, digamos, calma, desprovida de impactos, não é? Para que isto seja bem encaminhado. E é curioso como este país tem surpresas. Quando eu soube que eu participaria do programa, eu me preparei para projeto de fake news, para comentários sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre bloqueios, etc. E, de repente, tudo isso fica passado pelo que ocorreu ontem. É a primeira busca e apreensão expedida contra o ex-presidente. A própria jornalista fez uma comparação. Será que esse caso da vacina não será a Fiat Elba do ex-presidente Collor? Tudo pode acontecer. Tudo, rigorosamente, tudo pode acontecer. Mas o que me parece mais relevante é que demonstra o quanto o ex-presidente Bolsonaro tinha na sua mente a ideia de que o público lhe pertencia, de que o fato de ele ser presidente lhe permitia absolutamente tudo. Essa comparação, essa analogia, né, de que esse caso seria o Fiat Elba do ex-presidente Jair Bolsonaro, é justamente olhando por um aspecto menor, mas é o contrário, né? A gente, como destacou a Eliane Cantanhede na coluna dela, não é uma coisa pequena, é algo muito maior, né? É que o delito, ele, em tese, permite sursi, o delito em si é praticado, digamos, por alguém que falsifica uma carteira nacional de habilitação, então, como um delito menor. Nesse mesmo sentido ainda, procurador Limonge, a diferença aqui é que no caso do Fiat Elba, do ex-presidente Fernando Collor de Mello, veio quando ele ainda era presidente, né, e levou ao que levou. E agora o caso aqui da carteira de vacinação do ex-presidente Bolsonaro vem à tona nesse momento em que ele não é mais presidente. Então, mas as consequências podem ser as mesmas? Do ponto de vista político, sim. Preciso lembrar que, no caso da Fiat Elba, isto detonou, aumentou as possibilidades de impeachment, que é um julgamento político. Posteriormente, ele foi até absolvido pelo Supremo, mas eram outros tempos, né? Eu não creio que hoje haveria absolvição do presidente Collor, sobretudo pela facilidade de se obter provas hoje pelos sistemas de informática. No caso do presidente Bolsonaro, já há vários procedimentos que vão levar ou poderão levar à ineligibilidade. Uma condenação criminal, aí é a pá de cal sobre esse aspecto da inelegibilidade. Não se imagina que o presidente Bolsonaro corra o risco, nesse instante, de permanecer preso, mas a inelegibilidade parece que vem quase como algo inevitável, a partir de outras investigações, inclusive, sobretudo, daquela malfadada reunião feita com embaixadores. Sim. Joseli Chiarella, o seu entendimento sobre esse tema, como destacou aqui a jornalista Eliane Cantanhede, no Estadão, na sua coluna de ontem, no Estadão, Bolsonaro foi pego por onde menos se esperava. Eu acho que isso aí abre a ponta do iceberg, que vai abrir um caminho para outras coisas. O fato de ser uma coisa, vamos dizer assim, comum, ordinária, e de percepção rápida da população, do entendimento e do julgamento, eu acho que pode acelerar muitos processos. Eu acho que a outra coisa que isto traduz também é que a gente tem instituições robustas. Então, o sistema da Anvisa, que a gente pôde ver o detalhamento de como foi feita a operação, ele é um sistema feito para acumular dados, e uma vez que você introduz um dado, esse dado não entra, quer dizer, a pessoa que fez a deleção, no meu entendimento, deletou a informação que ela não seria mais contada, mas uma vez que a informação entrou lá, tinha todo um registro, né? Então, de fato, se a gente for pensar em todas as outras coisas que têm aparecido de proporções bastante grandes, a questão das joias, a questão das omissões durante a pandemia, este fato é um fato menor. E, para mim, também fica uma curiosidade, comprovando-se isso, porque, claro que nós temos hoje
o indício, né? Não sei se é a palavra correta, tem que se comprovar se isso vai ter alguma consequência, porque o governo americano é muito rígido com relação à prestação de informações falsas no momento de entrada no seu país. Isso também é uma consequência, que será fora das nossas fronteiras, mas, no dito popular, vergonha alheia para a gente, né? Essa situação, né? Doutora Roseli, o seu entendimento sobre esse nosso tema? Meus nobres, a cada dia é uma novidade, né? Mas não era também de se surpreender, porque eu acredito que as nossas instituições, elas trabalham de uma forma muito séria. Ainda que nós possamos aí reclamar de demora, nós temos um trabalho muito sério. E em que pese também as pessoas que estão sendo investigadas, já houve aí um assessor do próprio ex-presidente falando que ele não tinha conhecimento da emissão dessas carteiras de vacinação. É pouco provável que isso tenha ocorrido. Muito pouco provável, nessa linha de defesa, de que não houvesse o conhecimento do ex-presidente de que, pela linha que ele vende, que ele era contrário à vacinação, ele não apoiava nenhum tipo de vacinação, e ele entra nos Estados Unidos com uma carteira de vacinação, não que ele precisasse dessa carteira de vacinação, mas ele tem o direito de não se vacinar. Então, esse assessor, essa pessoa que está diretamente ligada a ele, dizendo que ele tinha desconhecimento, eu acho isso pouco provável. E é muito bom para o ex-presidente que isso tenha sido descoberto agora. Porque nos Estados Unidos, se ele tivesse sido pego com o uso de documento falso, quero crer que ele estaria preso. Então, nós temos que observar que, em que pese nós temos assim, várias formas de fazer essa constatação, o nosso processo judicial, ele realmente é lento. Não sei se, de fato, vai alcançar aí, a possibilidade de uma elegibilidade, porque nós já vimos que alguns processos são tão demorados, né? Porque tem direitos a recursos, e isso é democrático, nós defendemos isso, somos advogados, defendemos isso. Talvez ainda possa ocorrer uma candidatura do ex-presidente. Mas é óbvio que fica claro aqui para a gente que houve uma utilização de um documento que foi falsificado, que envolve, inclusive, falsificação, envolve, inclusive, crianças aqui, né? Porque também a carteira de vacinação de menores. Então, é muito complexo para dizer que o ex-presidente já fica inelegível, porque nós sabemos que demora, e ele tem direito a vários recursos, mas também é muito pouco provável que ele não tivesse conhecimento do uso desse documento e desse documento ser falso. Ainda mais que nós teremos oportunidade, né, de ouvir, inclusive quem aplicou a vacina, né? Essas pessoas também têm que ser chamadas. Então, também essas pessoas podem ser prova contrária dessa legitimidade dessa carteira. Fica muito complexo. A Joseli falou vergonha alheia. Para nós, brasileiros, nós não precisaríamos passar por isso, mas nós acreditamos muito no nosso sistema, em que pese ser muito lento. Nós acreditamos na probidade de quem está atuando. Só é demorado, só foi descoberto agora, porque nós não temos o afã de fazer perseguição ideológica, é fazer comprovação, é realmente descobrirmos o que é legítimo, o que é legal e o que é ilegal. E antes de qualquer acusação, ter a responsabilidade de fazer essa avaliação. Portanto, só neste momento aparecem essas acusações. E, se me permitem, vou me alongar um pouquinho mais, quando faz a analogia ao caso Elba, eu vou fazer uma analogia um pouco diferenciada. Eu vou falar do caso da máfia. Anos e anos não conseguiram pegar. E, às vezes, ali, por uma questão fiscal, tributária, você conseguiu atingir
uma instituição criminosa. Não estou alegando que isso seja o caso do nosso ex-presidente, quero crer até que não seja. E espero realmente que ele tenha provas suficientes de desconhecimento, o que eu não acredito nesse momento, e que todas as testemunhas corroborem com o que está sendo dito, de que ele não conhecia. Eu acredito que a ex-primeira-dama, ela realmente tem um status mais privilegiado, porque é muito mais difícil que essas atitudes tenham passado pelo conhecimento dela. Quero crer que, inclusive, ela foi afastada aí da medida de busca e apreensão, né? Então, eu acredito que tenha-se um grande cuidado para não extrapolar os limites da lei, mas a lei será realmente posta. Agora, doutora Roseli Santos, essa estratégia de defesa do ex-presidente Bolsonaro dizer que não sabia de nada, essa é uma estratégia muito frágil a partir do momento em que ele decretou o sigilo de 100 anos em relação à carteira de vacinação. Aí, por que então decretou o sigilo de 100 anos em relação à carteira de vacinação? Essa é a pergunta que paira e que todo mundo quer a resposta. Na verdade, decretou sigilo a respeito de várias outras informações, o que está sendo aí vai cair por terra e é necessário que a gente tenha essa abertura. Eu comparo com uma atitude do ministro Alexandre, que ele diz o seguinte: a linha de defesa veio nessa linha de que eu não iria se manifestar, é legítimo que o defensor o faça, porque não teve acesso aos autos e não teve acesso às investigações, dados da investigação. O ministro, de forma muito correta, ao meu ver, abriu. Então, não haverá, com relação, fica público, todos podem ter acesso ao processo, inclusive a defesa. Então, para que nós possamos respeitar o princípio da legalidade, da ampla defesa, é necessário, sim, que a defesa tenha esse acesso. Mas a linha de defesa, sem fazer menção à tese que o doutor vai defender, nós temos que entender que a linha de defesa ela fica fragilizada com relação, tecnicamente, às provas que poderão ser produzidas. Então, uma das primeiras alegações do ex-presidente é de que não tem conhecimento, mas como isso ainda não é oficial, né? São manifestações apenas, ainda não estão nos autos, então, assim, como o senhor presidente desconhecia a utilização de um documento falso que ele mesmo dizia, não sou vacinado, não serei vacinado. Então, nesse sentido, a linha de defesa ela vai ter um grande enfrentamento, mas eu acredito que está sendo muito bem conduzida. Até o momento, nós estamos acompanhando, e o Alexandre, o nosso ministro, tem se portado de uma forma muito louvável, no sentido de que a legalidade está sendo apreciada. O princípio da boa-fé ele é observado. A má-fé tem que ser demonstrada. E nós estamos vendo que a má-fé tem sido demonstrada. Ainda nesse tema, apenas para finalizar, procurador Limonge, o importante nesse episódio todo que a gente observa, é importante destacar, é o funcionamento das instituições, né? Porque tudo começou na Controladoria Geral da União, apesar de todos os ataques aí que a gente tem observado aí nos últimos tempos em relação à nossa democracia, vide o 8 de janeiro, isso demonstra que a democracia está de pé e as instituições democráticas brasileiras igualmente. Sem dúvida, Mauro. As instituições estão dando mostras da sua importância. Quer dizer, as instituições do Estado elas estão agindo como tal, como instituições estatais, sem nenhuma conotação política. Eu só queria fazer uma observação. A tese, a defesa, a negativa de autoria é uma tese que é muito arriscada, na medida em que
você não tem outras alternativas. Eu fui, durante anos, promotor do júri e sempre achei que a negativa de autoria é uma das teses mais frágeis, salvo na hipótese de, evidentemente, não haver outra. Tá? Neste caso, claramente, a negativa de autoria fica muito fragilizada. Aliás, não é negativa de autoria, ele, de alguma forma, atribui a terceiros, porque ele não pode negar que o documento existe. 12h21, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira por aqui, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, a TV da internet e também redes sociais. Um grupo formado por mais de 50 organizações da sociedade civil solicitou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, uma reunião para discutir a tramitação da PEC que estabelece a maior anistia da história a irregularidades eleitorais cometidas por partidos políticos. A proposta, que está pautada na CCJ da Câmara, proíbe qualquer punição a ilegalidades eleitorais cometidas até a sua promulgação, incluindo o desrespeito ao repasse mínimo de verbas a mulheres e negros nas eleições. Segundo as entidades, a PEC extingue a eficácia de julgamentos realizados pela Justiça Eleitoral e esvazia o poder de fiscalização da Corte Eleitoral. Quero acrescentar aqui uma informação também. Olha, no dia 2 de maio agora, na terça-feira, as organizações que integram a RAC, a Rede Advocacy Colaborativa, emitiram uma nota pública defendendo a rejeição dessa PEC, é a PEC 9 de 2023, em nome do cumprimento das leis vigentes no país, na prevalência do interesse público e da promoção da diversidade. Fazem parte da Rede Advocacy Colaborativo, Instituto Não Aceito Corrupção, Transparência Internacional Brasil, Transparência Partidária, Instituto Etos e Transparência Brasil. Doutora Roseli Santos, seu entendimento sobre esse tema? Sabe que o ano passado, inclusive, nós tivemos um grande debate, principalmente com relação à candidatura das mulheres negras. E nós já discutimos isso. Essas anistias, essa condescendência com a forma da aplicação da lei, não, mas é possível? Não. Nós acreditamos que é preciso uma mudança de cultura. Por quê? Porque é muito difícil avançar. Nós vimos que a verba eleitoral, a verba que viria para candidaturas femininas, e muitas vezes foi desviada por vários partidos. E depois, feita a prova, constatada, eles recebem uma anistia, ou seja, estamos privilegiando, mais uma vez, este combate à inserção da mulher no meio político de uma forma, no mínimo, viável. O que nós temos visto é que as nossas estruturas partidárias não colaboram para que a mulher, de fato, tenha efetiva participação. E o ano passado, nós começamos a debater uma questão um pouquinho mais específica, mas muito importante, que era a verba dos candidatos negros e negras. Senhores, se a verba que vem para as candidatas mulheres já está sofrendo esse tipo de desvio, e eu vou usar o termo desvio, sim, e depois de comprovado, nós temos, a nível judicial, anistia, o Estado está colaborando. Nós temos que ter uma participação, inclusive, da sociedade civil na fiscalização e denúncia. O Ministério Público Eleitoral, aqui em São Paulo, principalmente, ele sempre se pôs como um grande parceiro no combate a esse tipo de fraude. E nós vamos usar o termo fraude. E nós estamos sofrendo novamente com isso. É preciso que tanto o nosso judiciário como os nossos legisladores se comprometam e levem afinco, realmente consigam fazer com que esse sistema ele caia por terra. Nós temos uma questão cultural
de difícil avanço. E isso, para nós, até dentro do judiciário, tem que ser observado. Nós temos fraudes também no sistema eleitoral, não estou dizendo na votação, mas na aplicação das verbas para mulheres, para a população negra em geral, e anistiar estes partidos que geralmente têm donos, né? Os donos do partido não mudam a cultura, significa privilegiar crimes. Eu não estou falando Sim. de má conduta, eu estou falando de crimes. Joseli Chiarella, é interessante, né, como determinados temas, né, trazem aquele espírito de corpo, né, dos pares lá do Congresso Nacional. Essa proposta, ela já recebeu a assinatura de 184 deputados. E abraça aí, todo mundo está abraçando os dois lados, ou seja, o governo, por meio do líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, e do outro lado, né, na liderança da oposição, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Ou seja, nesse momento eles se dão as mãos e vão juntos, né? Se abraçam para o interesse comum, e é muito triste a gente se reconhecer como o país da pizza. Quer dizer, a gente tem uma legislação, a legislação foi aplicada, e na hora do cumprimento, da finalização, vem esse pedido de todas as partes. Eu acho que a gente, como brasileiro, tem que ter a esperança de que, como foi aí, tentando evitar personalizar isso tudo no Alexandre de Moraes, porque ele é uma pessoa única, mas o que ele representa é que isso não dê continuidade, porque vejo de uma certa forma até inconstitucional. Se você tem uma legislação que foi aplicada no momento dela ser executada, se dela ser cumprida, e aí um acordo entre as partes, vem a turma do deixar disso, não, vamos deixar de lado, tal. Quer dizer, é uma situação muito triste, assim, esse passar pano, esse ignorar as situações. E eu acho que nesse momento que a gente tem esse olhar atento para a consolidação das instituições, é super importante que isso não aconteça, porque jogará por terra uma credibilidade que as instituições vêm tendo. Então, eu torço para que isso dê em água, né? Que não chegue em pizza, que isso não vá para frente, apesar de reconhecer de que o Unidos Venceremos dos políticos é muito forte, né? Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso, isso vai sinalizar um outro momento importante aqui para o país, mas nós temos que acreditar que as instituições são fortes e que se farão cumprir as decisões. Procurador Limonge, a proposta está no lugar correto ali, né, para ela ser barrada, que é a própria CCJ, que tem que dizer que ela é inconstitucional. Exatamente. Agora, é assustador imaginar que 184 membros já assinaram uma proposta que introduz a insegurança jurídica no país. Como é possível, após o pleito, você dizer determinadas regras não valeram, ou não deviam valer, ou estão anistiadas. E aí você tem absoluta razão quando fala que todos se unem. Quer dizer, aí não há esquerda, não há direita, não há governo, não há oposição. Esta PEC, que é imoral, além de inconstitucional, ela é fruto de um acordão. Esse tipo de acordo ele é repugnante. Eu penso que a sociedade brasileira, e vejo com prazer que várias entidades da chamada sociedade civil se mobilizam para evitar que isto seja consagrado. Agora, parece que o ambiente político está caminhando para um grande acordo. Há uma necessidade de reação. E, como você disse, na CCJ, uma CCJ decente rejeita a proposta. 12:30, programa Gente que Fala por aqui, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estamos aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais.
Vamos falar um pouquinho de saúde agora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária estuda liberar a realização de testes rápidos para outras doenças em farmácias e drogarias. Hoje ela só pode realizar testes de Covid e de glicemia. Segundo a Anvisa, o processo regulatório está em fase avançada e a deliberação deve ocorrer em breve. Para os representantes das farmácias, quanto mais a população testa, mais controle o Ministério da Saúde tem sobre uma doença, porque sabe onde estão concentrados os casos. Isso ajuda a prevenir a propagação e a desafogar os atendimentos em hospitais. É uma boa medida, Joseli? Bom, primeiro uma informação de última hora, foi aprovado ontem à noite. Então, isso já tem um prazo para entrar em vigor e tal. É super importante. Na verdade, essa regulamentação, ela está em revisão desde 2017. Então, nós tivemos, quer dizer, a gente sempre tem a inovação e a regulamentação, ela vem a reboque da inovação. A Covid precipitou essa questão da gente poder fazer os testes na farmácia, isso foi super importante, porque imagina a capilaridade que a gente tem com 88 mil farmácias espalhadas no Brasil. Então, nós estamos falando de uma possibilidade de um número muito maior de pessoas terem acesso sem precisar ou fila ou agendamento, sem aquela burocracia que é inerente do nosso sistema. Então, sem dúvida alguma, a possibilidade de ampliar os testes, no entendimento da Anvisa é que são testes de triagem. O entendimento das pessoas que fizeram essa regulamentação é que, ao ser diagnosticado com uma doença por este primeiro teste numa farmácia, que é entendido como um teste de triagem, esse indivíduo vai procurar o serviço público, né? Então, hoje, a gente só estava regulamentado fazer teste de glicemia e teste de Covid, e hoje a gente tem uma legislação que permite, vai levar 90 dias para implementar. Então, eu acho que isso é um avanço bastante grande. A gente vê em outras partes do mundo em que a farmácia se tornou, de fato, uma unidade de saúde. Então, a representatividade dela, imagina nos municípios pequenos, onde, de fato, existe uma farmácia. Então, hoje, a tecnologia trouxe pequenos equipamentos capazes de fazer vários diagnósticos. Então, sem sombra de dúvida, isso é um avanço muito importante. Lógico que depois da regulamentação tem que ter a implementação e a fiscalização, porque é certo que é um desafio a uniformização de um controle de qualidade nesse nível de capilaridade das farmácias. Então, isto é um desafio depois, mas a gente precisava ter a permissão de oferecer esse tipo de serviço neste universo, que são 88 mil farmácias espalhadas pelo Brasil. Dois pontos, Joseli. O primeiro, para o melhor resultado, né, dessa medida, que, de fato, aquilo que seja descoberto na farmácia a partir dos exames que serão feitos, que isso seja comunicado às autoridades, para que o mapeamento seja feito, para que as autoridades em saúde conheçam os seus inimigos e que possa atacá-los. Os seus inimigos, no caso, os problemas de saúde Brasil afora. E o outro ponto é o custo disso para o consumidor na farmácia, que seja acessível, né? Porque a gente viu aí no início dos testes da Covid o quanto era complicado para as pessoas fazerem os seus testes em razão dos valores, né? Então, quando a gente fala em acesso, bom, um diagnóstico, veja, se a gente falar de teste de gravidez, que não é uma doença, mas a partir do momento que a pessoa tem a informação, ela vai procurar o serviço de saúde. O Covid, ele é importante a informação do ponto de vista de saúde pública, mas imagina se a gente puder fazer diagnóstico de HIV, de HCV, de outras doenças não infecciosas, por exemplo, a gente tem sempre um número acentuado das patologias cardíacas como causa de morte. Quer dizer, as pessoas não sabem que elas são hipertensas, que ela tem glicemia aumentada, que o colesterol aumentado é um fator de risco. Então, poder fazer este tipo de exame que desperta para os fatores de risco é super importante. A gente tem um sistema de saúde aqui que é complexo e fragmentado. Então, levar o teste da farmácia é importante. O teste na farmácia ele tem um certo custo e também esta cadeia para o reembolso, aonde existe, para quem tem, por exemplo, plano de saúde, isso também não está coberto. Então, além do indivíduo ter que pagar, ele, mesmo que ele tenha um plano de saúde, o plano de saúde ainda não é muito claro esse reembolso. Então, mas isso é um processo, a gente tem que dar um passo de cada vez. Mas eu imagino que em comunidades longínquas, elas vão poder ser beneficiadas por esta possibilidade. E aí,
campanhas feitas nas farmácias, acordo com as prefeituras para poder baixar o custo desse teste. Eu acho que o importante é viabilizar o acesso. Então, a legislação hoje permite que a farmácia use pequenos equipamentos disponíveis no mercado, que não tenha manipulação da amostra. Então, eu só posso fazer coisas que vão ser feitas a partir de sangue, descarro. Ninguém vai poder colher sangue venoso, por exemplo, numa farmácia. E esses testes, quando feito nesse equipamento, o equipamento tem que ser autônomo e independente, fazer o controle de qualidade, dar o parâmetro e a interpretação do resultado, porque a gente tem que garantir que a farmácia vai cumprir adequadamente com esse papel dessa relevante informação de saúde. Agora, a informação em primeira mão que você deu, a liberação ocorreu ontem à noite, né, por parte da Anvisa. Agora, de forma prática, quando que isso deve chegar nas farmácias mesmo? Na verdade, nas farmácias muito rápido, porque as farmácias já estão bastante preparadas para isso. Essa legislação não é só isso, essa legislação é uma legislação ampla que também permitirá a realização de testes em consultórios médicos. E isso, então, não existe esse movimento ainda de capacitar os consultórios médicos a ter pequenos aparelhos, por exemplo, para fazer uma monitorização de se a mulher está entrando na menopausa, por exemplo, parâmetros hormonais. Então, a legislação ela tem 90 dias para entrar em vigor, porque o passo que virá depois disso é que as visas locais têm que estar capacitadas a fiscalizar. Então, nas farmácias, a gente vê que isso já vai ocorrer rapidamente, porque de fato já ocorre. A gente tinha um limbo de regulamentação aí, que algumas farmácias já faziam algo mais que o teste de Covid, mas isso não estava plenamente regulamentado. Então, será rápido, eu acho, que a gente vai, como cliente, usuário, ter acesso a isso nas farmácias. Joseli, na abertura do programa você disse que está hoje, aí nesse momento, na Fundação Getúlio Vargas, ocorre um evento, um summit de saúde. O que é que está sendo tratado? Então, na verdade, esse é um summit de ética em saúde, promovido pela uma associação chamada Ética em Saúde, que congrega inúmeras entidades que buscam um ambiente mais favorável para a saúde. Eu até tinha deixado aqui uma frase que traduz um pouco essa questão da ética em saúde, que é ampliar a consequência do custo do oportunismo e da falta de transparência. Então, eu acho que isto é um dos objetivos da ética em saúde. Então, hoje nós teremos falas muito ligadas com a corrupção da saúde, que desvia boas quantidades de dinheiro da saúde. Nós temos aqueles casos do Maranhão, por exemplo, onde os tratamentos de Covid foram num número muito maior do que os habitantes da cidade, né? Então, desde que o acesso seja a quem tem direito, desde que as compras em saúde sejam feitas para um preço justo, nós temos um país de cobertor curto, mas se a gente conseguir minimizar a corrupção, a gente terá mais acesso, quer dizer, vai fazer mais com o mesmo dinheiro. Então, aqui estarão representadas todas as entidades que se relacionam com a saúde, tanto nós do diagnóstico, o pessoal dos dispositivos médicos, as associações ligadas com a indústria farmacêutica, porque isso é um tema extremamente relevante, né? Quer dizer, o lema desse evento é: quem tem compromisso com a ética, cuida da saúde com integridade. Né? Então, é esse o objetivo deste evento, é de dar visibilidade ou aos fatos que relacionam com corrupção e também com as ações que têm sido feitas, porque a gente tem visto que há um saneamento também das ações de corrupção na saúde promovido pelo governo. 21 minutos para 1 da tarde agora, vamos prosseguir com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV e TV da internet e as redes sociais também, aqui tudo junto na nossa transmissão. Próximo tema. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar a ocorrência do crime de racismo durante a expulsão de uma passageira de um voo da Gol de Salvador para São Paulo na última sexta-feira. A pesquisadora Samantha Vitena foi retirada da aeronave após discussão sobre despacho de bagagem de mão. A Gol disse que a cliente não aceitou colocar sua bagagem nos locais corretos e seguros, enquanto ela argumenta que não poderia despachar a mochila porque levava um notebook. Com a ajuda de passageiros, Samantha conseguiu acomodar a bagagem, mas a aeronave não decolou enquanto ela não saiu.
A jornalista Elaine Razin, que estava no voo, acusa a companhia de racismo. Segundo ela, Samantha era uma ameaça por ser uma mulher, ser preta e ter voz. Doutora Roseli, o que esse episódio nos revela? Nos revela que a gente já está cansado disso, né? Nos revela que a nossa sociedade tem que estar cansada disso. De que o que ocorreu neste voo, em seguida ocorreu em outro aeroporto, depois, e tem ocorrido no dia a dia. Então, isso exige de cada um de nós, negros e não negros, um debate amplo. E, novamente, eu vou falar mudança de cultura. Mudança de cultura. Porque não podemos continuar com um sistema onde a discriminação prevaleça. Nós não podemos continuar num sistema onde o racismo prevaleça. Então, neste fato específico, nós temos que verificar aí se houve, de fato, o racismo, a injúria racial ou a discriminação, que são coisas diferentes. Mas é necessário que a gente tenha esse olhar mais cuidadoso. Quando a passageira ela é retirada, e nós não temos aqui acesso aos autos, portanto, nós não vamos falar do caso concreto, mas sobre o que está sendo veiculado, e com a testemunha, que já deu a entrevista, inclusive, dizendo que antes do episódio, uma outra passageira não negra tinha ocupado 3 espaços de bagagem de mão. 3 espaços de bagagem de mão. Caberia também a toda a equipe da aeronave, inclusive o senhor capitão, o senhor piloto lá, tentar solucionar essa contenda que ocorreu ali. No entanto, radicalizaram também contra essa mulher. Radicalizaram a tal modo que nós podemos ver nas filmagens que em determinado momento foi determinado que todos desembarcassem. Todo mundo sai da aeronave, então. Isso, a nosso modo de ver, agravando a posição daquela vítima. Quer dizer, a aeronave inteira, todos os passageiros estariam, no mínimo, odiando aquela mulher. E ela ali ela estava num estado de fragilidade, mas principalmente com o comprometimento de não atrapalhar mais ninguém, ela preferiu se retirar para solucionar fora da aeronave, sem saber que ia ser conduzida. Sem saber que ia ser conduzida. Ela queria dialogar fora da aeronave. Alguns quiseram acompanhá-la, mas ela entendeu que seria pacificado e que seria solucionado e ela prosseguiria no voo. Ela o fez depois, mas o prejuízo está posto. A dignidade. Mas não é desta mulher, é de todos os cidadãos que não concordam com esse tipo de procedimento. Nós precisamos ter, sim, um protocolo. Tem o protocolo da atuação da Polícia Federal nos aeroportos, tem o protocolo de como todos os que compõem a equipe da aeronave têm que proceder. Neste caso, radicalizaram contra essa mulher. Ah, mas ela levantou a voz? Mas ela se exaltou? Mas ela estava tentando entender o porquê que ela estava sendo conduzida. É um direito do cidadão. É um direito do cidadão. Eu vou ser conduzida por quê? E ela queria saber o porquê. Depois de solucionado, ainda tem essa questão, depois de solucionada a acomodação da bagagem, porque, levando em consideração o relato de uma das testemunhas, ou da pessoa que fez lá a entrevista e que se propõe a ser testemunha, de que uma outra passageira tinha colocado 3 bagagens de mão ali, portanto, se cada um fizer isso, não vai sobrar lugar para ninguém, e a mochila dela de mão, a bagagem dela de mão, está num lugar impróprio, e isso
realmente cabe a segurança do voo. Então, alguns passageiros ajudaram a condicionar essa bagagem em um local próprio. Depois de tudo isso, parece-nos solucionado o primeiro momento, ainda assim, essa vítima foi conduzida. Ainda assim, ela foi retirada da aeronave e há um prejuízo que eu digo que não é só o caso. É um prejuízo que o Estado brasileiro tem que entender. Aonde nós estamos combatendo e de que formas nós estamos combatendo. Precisamos novos protocolos, precisamos efetivar as leis já existentes, porque sem eficácia elas estão. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, grupos de trabalho da Secretaria de Justiça e Cidadania. Nós somos também, estamos como conselheira na Secretaria de Justiça e Cidadania, onde nós temos uma coordenadoria que se propõe a trabalhar e fiscalizar leis, as normas e as políticas públicas para a população negra e indígena. E, neste caso, na questão da nossa vítima, e eu vou falar novamente vítima, uma mulher negra novamente ofendida. E quando se ofende a esta mulher, se ofende a toda a sociedade, negros e não negros. Nós não podemos pactuar com esse tipo de atitude. Houve um desajuste na conduta, nós entendemos que já estava solucionado, não vou entrar no mérito, porque ela já está sendo patrocinada por um colega nosso, advogada, mas que vai saber deslindar esse trabalho de uma forma assim, primorosa, mas ficou evidente que a discriminação ali está presente. E aí eu digo, é intencional? É cultural? O que nós, como sociedade, podemos fazer para que esses protocolos sejam aplicados de uma forma igualitária? Pergunta-se novamente, no caso de não ser uma mulher negra, ali a conduta seria a mesma? Nós falamos, mas nós estamos tratando de casos hipotéticos. Nós vamos tratar do caso concreto. Do caso concreto, nós precisamos dos detalhes. E os detalhes, até o momento, nos indica uma discriminação cultural, estrutural, que dentro das nossas instituições privadas e públicas ocorre e vem ocorrendo há muitos anos. O combate é necessário e eu acredito que, inclusive, uma indenização séria, que tenha não só um cunho didático, mas muito mais uma reparação, isso é necessário. Nós vamos passar agora para o último tema, faltando 11 minutos para 13h, pessoal, e aí na sequência as perguntas da nossa audiência. O projeto de lei que busca regulamentar as redes sociais no Brasil levou a um embate entre algumas das principais forças políticas, jurídicas, empresariais e religiosas do Brasil. O projeto estava previsto para ser votado na terça-feira agora, mas foi adiado pela falta de apoios necessários. De um lado, o governo se mobilizou a favor da aprovação do chamado PL das fake news, operação comandada na Câmara pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira, antigo defensor da medida. E do lado oposto, os bolsonaristas, a maioria da bancada evangélica e as grandes empresas de tecnologia que apelidaram o texto de PL da censura, projeto de lei da censura. Procurador Limonge, agora a gente não sabe qual será o destino disso tudo, né? Porque outra coisa acabou aparecendo aí, né? Na mídia, aí, chamando as atenções. Mas, de qualquer maneira, o que a gente viu no final de semana é essa movimentação das Big Techs, né? Do Google, da Meta, né? Dona do Facebook, enfim, atacando o projeto. E qual deve ser o caminho agora, hein? O poder das Big Techs é inegável, não se pode questionar. É uma linha muito tênue. Você, de um lado, tem que evitar esse superpoder das Big Techs, que parece que
não se contém, de outro, evitar o que se chamou de censura. É preciso entender que as Big Techs não fazem necessariamente parte da chamada imprensa e que, portanto, não se pode falar em censura, tá? No sentido técnico da palavra. Uma coisa é você censurar um jornal, você impedir uma manifestação de uma opinião, e a outra é você impedir o abuso de poder. É uma linha muito tênue, muito difícil. Penso eu que o ideal será sempre ter um fator de medição, é preciso ter controle. Nenhuma instituição, nenhuma entidade que detém poder não pode ser absoluto, soberano, é preciso ter algum controle, mas é preciso achar também esse controle de forma parcimoniosa. O despacho inicial do ministro Alexandre de Moraes me parece, digamos, muito cáustico, muito duro. E hoje mesmo o jornal Estado de São Paulo, no seu editorial, contesta esta postura do ministro Alexandre. O ministro Alexandre nós temos uma dívida enorme com ele, os democratas, todos nós democratas temos uma dívida enorme com ele, mas nem por isso ele não está isento de crítica. Eu tenho a tendência de achar que houve um certo exagero, sobretudo naquelas entidades que não são Big Techs e que foram submetidas também ao silêncio. É um tema muito complexo, esse debate mostrou o poder delas, a ponto de o governo e o Congresso achar conveniente retirar o projeto. Parecia que o projeto já estava maduro para ser votado. Eu penso que deveria ser objeto de votação e a gente veria como as coisas caminhariam. A retirada do projeto, no meu modo de ver, leva a um certo poder exagerado das Big Techs. Mas é um tema muito difícil, muito complexo, muito sensível e precisa, sem dúvida, de um amplo debate. Eu penso que no Congresso Nacional é o melhor momento para se debater, né? Porque também os congressistas não podem ficar sujeitos a pressões, como estão sendo sujeitos a pressões das Big Techs. Agora sim, perguntas da nossa audiência por aqui. O procurador Limonge está com a palavra. Eu vou com o senhor aqui então, procurador. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre participando aqui com a gente. Obrigado, Jaime, pela presença sempre. Ele quer saber se há respaldo jurídico para os pais se recusarem a vacinar seus filhos. O pátrio poder poderia ser invocado pelos pais ou responsáveis? É a pergunta do Jaime. Eu tenho uma opinião formada a respeito. O interesse público há de prevalecer, né? O poder do pai, e isto nós já tivemos hipóteses julgadas pelos nossos tribunais, quando se refere a testemunhas de Jeová, a outras organizações religiosas que têm lá o seu ponto de vista. O interesse do menor e o interesse público há de prevalecer. Eu sou um defensor intransigente da vacinação geral e restrita. Não consigo admitir que alguém possa impedir que seu filho seja vacinado. Mas aqueles que não fazem podem ser responsabilizados. Sim, os pais que não fazem. Sim. Sem dúvida. Porque traz prejuízo da saúde, traz prejuízo ao indivíduo, enfim. O pátrio poder ele não pode ser exercido de maneira abusiva. Outra pergunta aqui, Joseli. Rafaela Gomiero está no Facebook, ela quer saber sua avaliação sobre a nova vacina contra a dengue importada do Japão. Ela já está disponível no SUS? Não, ela foi aprovada, essa vacina. Dentro do processo de aprovação, tem uma etapa que é a aprovação do preço na CMED, da Câmara de Medicamentos. Isso deve acontecer no próximo mês ou outro, e só aí é que ela pode ser comercializada. Para que ela seja disponível no SUS, a gente tem um processo interno aqui de compreensão e que avalia a relação custo-benefício. São critérios bastante complexos para incorporação de uma vacina no Programa Nacional de Vacinação, do PNI. Então, existe uma equipe que foi um pouquinho desmontada no último governo, mas que faz avaliação
bastante complexa desse tema, porque não é só porque existe uma vacina, existe uma doença, o SUS tem que fazer uma avaliação farmacoeconômica também, e uma vacina, ela espera-se que ela proteja em torno de 70%. Então, ter a vacina é importante, a anterior era de uma empresa francesa, e ela mostrou, quando foi para a vida real, e que para um certo tipo de dengue ela ainda expunha mais os pacientes a uma doença grave. Essa vacina agora dessa japonesa me parece uma vacina bastante boa, e nós temos o desenvolvimento de uma vacina no Instituto Butantan também. Mas a incorporação do SUS, ela vem depois da aprovação pela Anvisa para o uso da vacina. Agora a pergunta minha, sobre essa vacina desenvolvida no Butantan, por desenvolvimento nosso próprio ou por transferência de conhecimento de tecnologia de algum outro país? Na verdade, é um processo bastante importante, porque ela é uma tecnologia do NIAID, mas ela foi trazida para cá no momento muito inicial do estágio de desenvolvimento. Então, foi a primeira vez que nós tivemos fase 1 bridge, fase 2 feitos aqui no Brasil. Então, ela não é uma tecnologia brasileira, mas uma parte muito grande do desenvolvimento feita aqui e coisas sendo feitas pela primeira vez. Doutora Roseli, com brevidade para a resposta, a gente está bem em cima do tempo aqui. A Daniela Neves está no YouTube e pergunta, na sua opinião, o que poderia ser feito para combater o racismo na polícia? Nós estamos com um diálogo diretamente com a ouvidoria das polícias do Estado de São Paulo, e já tivemos várias reuniões no ano passado, e nós estamos aqui rediscutindo protocolos de abordagem. As academias já fazem essa inserção de direitos humanos, as nossas polícias têm isso, mas protocolos de abordagem e também analisarmos aqui as condutas no caso concreto. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, edição de quinta-feira, sempre por aqui o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Participaram com a gente hoje Dr. Mário Papaterra Limonge, procurador de Justiça, associado do Movimento do Ministério Público Democrático, doutora Roseli Santos, advogada, ela é conselheira da OAB São Paulo, e a Joseli Chiarella, farmacêutica bioquímica, mestre em imunogenética, e ela é assessora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, nossa apoiadora do Gente do MPD que Fala. O Gente que Fala é realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência da programação da Rádio 365, vem aí o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade, e a gente volta a se falar amanhã, por aqui, a partir do meio-dia, ao vivo, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais. Um abraço para todo mundo, uma boa tarde a todos e até amanhã. Tchau, tchau.